Me entreguei desde o momento que senti tua presença, tua voz a me guiar. Acredito em tuas promessas e sem vacilar eu cumpro teu pedido. E dos males deste mundo me vejo despido. Corro sempre ao teu encontro ao falar em meu coração, pois a fé me tomou. Hoje sou seu fiel servidor. Deus, meu Pai, Jeová, cumprirei sempre que for preciso. Deus, meu Pai, Jeová, não importa a provação, te entreguei meu coração, por ti eu vivo. Deus, meu Pai, Jeová, cumprirei sempre que for preciso. Deus, meu Pai, Jeová, não importa a provação, te entreguei meu coração, por ti eu vivo. Oremos. Irmãos, ante a visão espiritual, as lágrimas e provações que vêm ao nosso encontro, busquemos apenas refletir a nossa necessidade de Jesus, a sede de Deus e a urgência de se fazer paz e silêncio em nossos corações. Como antigamente, quando Pedro, Tiago e João enfrentavam o mar agitado e as tempestades, a nau da embarcação terrestre também está balançando, enfrentando a fúria advinda dos corações dos homens. Precisamos de Jesus, do seu comando, de sua direção, para que a paz e o amor se estabeleça no mundo. É preciso falar de Jesus, viver Jesus, respirar Jesus. Para recebermos a influência do alto em nossas vidas, é preciso ter novos olhos, novos ouvidos, novas percepções, sentidos mais sensíveis. As bem-aventuranças pronunciadas por Jesus inaugurou na Terra uma nova etapa de vida. A não violência que se refletia na mansidão, na excelência dos valores espirituais. Que busquemos, então, estudar cada palavra do Sermão da Montanha e assim poderemos compreender a grandeza do reino de amor que Jesus inaugurou há mais de 2000 anos. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Bom dia. A leitura da manhã de hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 11. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
Sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que assim seja. Bom dia, vamos ler a poesia de hoje. Chama-se Ó Senhor. O Senhor nos chama para viver em plenitude, plenos e felizes na terra que nos destes. A felicidade do amor divino, nas riquezas que o ouro não compra e que as traças não corroem. A felicidade de uma alma tranquila, consciente da sua tarefa e do quão passageiro e etéreo é a nossa jornada pelo mundo terreno. Para nossa verdadeira casa retornaremos e perceberemos então que tudo o que aqui passamos foi apenas um sopro, um instante ligeiro diante da eternidade que nos aguarda. Inspirada por Amanda. Obrigada. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, esteja em nossos corações, nos trazendo a lembrança sempre, né, de que disse Gandhi certa vez, que poderia acabar todas as literaturas do mundo, mas que se ficassem apenas o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Então, e eu vou falar justamente sobre isso, sobre algumas passagens do nosso Senhor Jesus, e que desde a oração, aliás, desde o hino, né, que falamos sobre o nosso Pai, Senhor Jeová, e da oração que falou sobre o Sermão da Montanha, né, a leitura de José Martins, que também falou sobre a questão do livro de Hebreus em busca da obediência, da importância de entendermos o nosso Pai e compreendermos, né, a necessidade de estarmos ligados e em sintonia para compreendermos melhor a nossa significância aqui no planeta Terra. E a poesia que fala sobre essa jornada, muito interessante isso, né? Tudo em ligação. Então, eu trago para nós hoje aqui o livro de Mateus, no capítulo 7, onde Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Nesse parágrafo, Jesus traz coisas muito importantes quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras é considerado um homem prudente, porque estará, então, construindo a casa sobre a rocha. E nós vamos usar aí 4 palavras muito importantes, que são a meta, o objetivo, o propósito e a execução. Então, se a gente lê essas parábolas do Senhor, nós vamos encontrar ali essas 4 palavras muito importantes e que têm a ver com a nossa vida diária, né? A nossa meta, nossos planejamentos, os nossos objetivos pelos quais planejamos a nossa vida, as escolhas das quais fazemos, né? E qual é o propósito de tudo isso e como se dá essa execução. Antes, nós vamos passar lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, e vamos lembrar um pouquinho sobre o momento em que o nosso Pai, Senhor Jeová, apresenta-se a Moisés. Moisés estava ali apacentando o seu rebanho, o rebanho do seu sogro, Jetro.
E em dado momento, apesar dele repetir várias vezes este mesmo movimento, porque toda manhã ele saía para apacentar o gado, todas as suas ovelhas, né? Era um serviço de Moisés. Ele praticava essa ação todos os dias. Então, em dado momento, apareceu a ele uma linda sarça. Linda porque ele chamou assim. Ele achou aquilo espetaculoso, ele achou maravilhoso. Ele vê um arbusto pegando um fogo e que não apagava jamais. E ele quis aproximar-se daquele fogo para compreender o que estava se passando naquele momento. E era um momento bastante maravilhoso, podemos falar assim, porque Moisés ficou extasiado, mas com aquela vontade de chegar perto. Então ele deu alguns passos em direção à sarça que queimava, um fogo ardente. Então, neste momento, ele ouviu uma voz. E essa voz que veio do mais alto dos céus era o Senhor, o nosso Pai, Senhor Jeová, que se reportava a ele dizendo: Moisés, acalme-se. Para chegar até esse campo sagrado, é preciso que você tire suas sandálias, porque você precisa estar completamente despido das coisas do mundo. Foi um momento maravilhoso, um momento crucial na vida de Moisés. E a partir daquele momento, Moisés dedicou a sua vida durante 40 anos para estar dedicando ao propósito do nosso Deus. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jeová entrou em uma conversa, um colóquio com Moisés. E naquele instante, eles começaram a preparar a meta, o objetivo, o propósito e como todas as coisas seriam executadas. E ele teve um grande alerta. Moisés, disse Jeová, tudo isso deverá seguir um curso, porque existe um propósito para tudo isso. E a execução não será fácil. Você irá encontrar muitas dificuldades, mas eu estarei com você. Então Moisés disse: quem sou eu para fazer e realizar o seu projeto? E ele disse: você estará sobre a minha custódia. Então essa conversa gerou em torno de um movimento, de um misto de sensações e sentimentos. Mas Moisés acreditou naquele projeto de Deus. Sabendo Deus, o quanto em muitos momentos ele iria tentar desistir, né? Ele iria aceitar aquela missão, mas sabendo que ele teria os momentos de desânimos, porque no momento da execução iriam encontrar muitas pedras de tropeço. Então Jesus também nos chama a atenção no finalzinho do capítulo 7 do livro de Mateus, lá no versículo 24, então ele fala, né, que aquele que, pois, ouve as minhas palavras e põe em prática as suas palavras, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a gente pode parar e pensar, por que Jesus disse que era importante que construíssemos uma casa sobre a rocha? Existia uma preocupação muito grande nas palavras de Jesus. Ele sabia que nós iríamos ter muitas dificuldades e que muitas das vezes poderíamos nós desistirmos de nossas tarefas, da nossa meta, daquele objetivo traçado que era viver, que era construir aquele sonho nosso, seja ele dentro de qual campo fosse. Em primeiro lugar, lembrando que toda a escritura, lá no livro de 2 Timóteo, diz: ela é inspirada e proveitosa para todas as coisas. Então, nessa parábola de Jesus, nós não vamos apenas colocar os nossos olhos nas nossas questões espirituais, porque não só
está se referindo às questões espirituais. Também está referindo às nossas questões do dia a dia, o compromisso dos quais nós somos chamados a realizar, né? Então, existem muitas tarefas em nossas vidas que nós fazemos planos, nós temos as metas, nós temos os objetivos, os propósitos, e nós ainda estamos pensando em como devemos iniciar, realizar aquele trabalho. No final deste capítulo, no versículo 28, Jesus diz assim: e quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina, com o seu ensinamento. E Jesus disse: quando eu terminar esse discurso, vocês estarão capacitados para enfrentar os vendavais da vida. Então, era exatamente isso. Porque Jesus queria que nós construíssemos os nossos projetos numa pedra, numa rocha, que a nossa casa fosse sólida. Por quê? Porque ele sabia que nós iríamos passar por diversos momentos difíceis e que esses momentos certamente nos trariam desânimo. O medo iria se aproximar de nós. Qual era o propósito da casa sólida, né? Para os enfrentamentos desses vendavais, dos quais foi falado na oração, não é isso? Então, a execução de todo um projeto, ele é a parte mais difícil, porque enquanto os nossos projetos estão na nossa mente e no papel, nós sonhamos, nós imaginamos, nós idealizamos de uma forma maravilhosa, bela, linda. O problema todo está no início da execução. E é por isso que muitas das vezes Jesus, quando chamava as pessoas que queriam caminhar com ele pedia para que olhasse para tudo que ele tinha, para saber se realmente era exatamente isso que as pessoas desejavam. Então, tudo que nós devemos desejar para nós, é preciso que haja um planejamento, até mesmo dentro das nossas questões religiosas, porque são coisas que nós não podemos parar no meio do caminho. Existe um projeto para nós, e esse projeto vem de Deus. Então, nós não queremos, de forma alguma, fracassar. Mas isso tem acontecido. Isso tem acontecido porque muitas pessoas têm deixado de lado as orientações advindas dos céus. E como disse em Timóteo, toda a Escritura é inspirada, ela é proveitosa para todas as coisas em nossas vidas. A Bíblia, ela não só fala entre os nossos interesses espirituais, com a nossa intimidade com Deus, ela não só fala desses nossos compromissos religiosos, ela fala de nós, da nossa vida, do passo a passo que nós precisamos dar para realizar aquelas nossas conquistas. Mas que, infelizmente, nós não compreendemos assim. Está na hora de começarmos a praticar as nossas construções dentro dos preceitos e dos fundamentos oferecidos a nós gratuitamente por Deus. Então, todas essas nossas construções podem estar relacionadas em vários campos, como, por exemplo, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nas nossas questões sociais. Quando nós preparamos um casamento, quando a gente quer casar, nós precisamos estar atento a todas as turbulências que nós vamos estar enfrentando na convivência em relação às nossas intemperanças, em relação às dificuldades emocionais que nós vamos estar recebendo em diferentes questões. Jesus fala das diversidades que nós iremos enfrentar a cada projeto, mas ele disse para que nós não tenhamos que desanimar, que nós precisamos enfrentar tendo bom ânimo, de que as coisas chegarão a um bom final. Mas muitas das vezes nós colocamos apenas os nossos querer, os nossos sentimentos. Mas todas as nossas questões, nós precisamos entender que tem um outro junto conosco. No nosso trabalho, existem as pessoas que convivem conosco diariamente. As nossas relações sociais, nós também precisamos estar colocando metas para que elas possam estar sendo saudáveis na nossa vida.
Então, Jesus falou que ao final daquele sermão, todos nós estaríamos capacitados, se assim então nós estivermos atentos, a sermos bons executores. Ele nos lembra que em cada obra que formos realizar, vamos enfrentar numa construção de uma casa, por exemplo, pedras no meio do caminho. Ao fazermos as sapatas, de repente vamos encontrar um pedregulho muito grande e que vai exigir muito esforço de nossa parte para dissolver, para tirar aquele pedregulho do nosso caminho. Então, nós vamos ter que colocar muita energia ali para darmos continuidade àquela nossa obra. A nossa obra material, bem como a nossa obra espiritual. Exatamente assim são os nossos sentimentos. Quanto deles nós precisamos de usar, né, aquela ferramenta, né, picareta, para estarmos destroçando aquele sentimento, como, por exemplo, o orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Esses são os empecilhos dentro do campo emocional, das nossas questões relacionais. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E se estudarmos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, nós vamos estar aprendendo, porque nele Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças. E lá no capítulo 5, quando no versículo 13 ele fala, vós sois o sal da terra, olha, nós já analisamos o que significa isso. Nós já analisamos o que significa sermos o sal da terra. Então, essas 4 palavras, a meta, objetivo, propósito e execução, se pararmos para observar, vamos ver que elas se encontram diariamente na nossa vida. Na nossa escrivaninha, no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, no nosso trabalho, na rua, qualquer lugar que estejamos. E principalmente na nossa mente e no nosso coração. Era isso que Jesus tinha em mente. Nos capacitar para os enfrentamentos do nosso dia a dia, de nós mesmos. Então, é preciso reformar sempre a nossa meta, sempre voltarmos para ouvirmos a palavra do Senhor dentro daquilo que nós propomos a fazer. Lembramos então de Moisés, como ele foi vencedor em sua tarefa, mas quanto sofrimento também e diversidades ele enfrentou. Então é preciso que a gente se coloque em nosso lugar como também um vencedor, mas desde já usando as ferramentas para dissolver todo aquele empecilho, todas as diversidades que ocorrerá em nossas vidas. Jesus disse que nós iríamos enfrentar, mas que a vida não seria somente sol e praia, mas sim dificuldades, dores, sofrimento, mas que nós somos então capazes de vencer a todos eles. Então, quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou admirada. E ele lá no livro de Lucas, no capítulo 14, ele fala algo muito importante. Ele diz assim, quem de vós, querendo fazer ou construir uma torre, não faça então um planejamento? Porque é importante que essa torre ela seja realmente edificada. Mas se não observarmos os perigos, as dificuldades que elas podem enfrentar no meio da sua construção, nós vamos realizar uma torre que vai balançar e vai cair. E nós somos pessoas capacitadas pelo nosso Senhor de construir a torre forte, porque a maior de todas as nossas torres se chama Jeová. Então ele diz aqui, quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la. Então, olha só, como nós precisamos de ter a atenção naquele nosso projeto. No entanto, não devemos desistir, porque nós precisamos buscar sempre recursos para manter essa nossa obra em andamento, não importa o tempo. Tem uma frase do ex-presidente John Kennedy, né? Ele diz assim, não pergunte ao presidente
o que ele tem que fazer pelo seu povo, mas sim, pergunte ao povo o que ele realmente tem que fazer pela sua nação. Eu achei essa frase muito interessante que encaixasse no nosso estudo da manhã de hoje. Por quê? Porque na maioria das vezes nós encontramos muitas dificuldades, mas também não nos ajuntamos às pessoas das quais estão envolvidas no nosso projeto para perguntar o que é preciso ser feito, para transformar, para transmutar aquelas nossas ideias ou as nossas ações, porque elas precisam ser bem reformuladas e não sairmos da meta e do propósito da execução. Então, lembramos também que certa vez, quando Deus avisou ao seu povo, né, o povo de Israel, que precisavam enfrentar em determinada cidade, né, lá em Canaã, para que eles recuperassem aquelas terras que já era prometida por Deus a eles ao longo de muitos anos. E ele enviou 12 espias. E lá eles encontraram, os 12 espias, muitas dificuldades. Eles voltaram e falaram, olha, Senhor, lá tem gigantes, tem muitos problemas, tem várias muralhas, nós não somos capazes. E Deus só ouvindo. Mas 2 deles, que foram Josué e Caleb, falaram assim, olha, tem tudo isso lá, todas as dificuldades. Mas nós temos Deus ao nosso lado. E esse projeto é dele. Então, nós vamos seguir em frente. E aí, então, esses 2 valentes seguidores de Deus, o Josué e Caleb, seguiram em frente nesse projeto e foram lá e saíram vencedores. Então, por que eles acreditaram nisso? Porque eles tiveram a certeza de que esse projeto vem de Deus. E essa nossa vida também é de Deus. Todos nós estamos aqui pela sua vontade. Então, nós precisamos estar atentos à sua palavra. E essa é a grande importância de podermos estarmos consultando a Bíblia Sagrada. Porque, como está escrito, eu vou repetir, lá em 2 Timóteo, a Bíblia ela é totalmente inspirada a nosso favor. E nós podemos tirar proveito de todas as coisas. Se temos algum problema, se temos dificuldades, vamos acreditar que somos capazes, porque foi isso que Jesus disse. Se você construir a sua casa sobre a rocha, nenhum vendaval irá destruir, nenhuma tempestade será capaz de tombá-la. Então, nós estaremos saindo vencedores, porque nós vamos estar usando toda a meta preparada por Deus. Então, toda meta na nossa vida pode ser muito exigente, mas se a gente conseguir encontrar o caminho dessa edificação no nosso íntimo, ou seja, se a gente concentrar a nossa mente nas palavras do Senhor, nós vamos encontrar essa capacidade. E nada nos impedirá de sermos vencedores. Nada. Muitas pessoas começam um projeto de vida e param no meio do caminho, desanimados, e colocam culpas uns nos outros. Colocam culpa no companheiro, na companheira, no seu patrão. Quantas pessoas mudam de profissões? Colocam culpa no dinheiro, eu não tenho dinheiro. Que facilidade que as pessoas têm de dizer isso. Coloque em execução, em frente, todos os pedregulhos vendavais, porque você sairá vencedor se você acreditar no seu projeto. Se você acreditar que o seu projeto tem uma mão muito grande sobre você, sobre ele. Tira da gaveta, tira de dentro de você, põe para fora. Essa é uma orientação bíblica, não uma orientação de autoajuda, não. É uma orientação espiritual, porque a Bíblia ela é completamente inspirada, ela é espiritual. Então, está aqui, estabeleça metas e aperfeiçoe-se. Busque em todas as fontes que a vida disponibilize. Não cruze os braços, acredite. Então, busque todas as possibilidades para que você possa estar realizando o seu projeto. Lá no livro de Hebreus, quando José Martins leu
né? Hebreus, eu falei, nossa, estamos completamente conectados, né? Nessa nossa palestra. Exatamente isso. Eu vou ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça. Faz sentido isso para você? A fim de alcançar misericórdia e achar a graça em um auxílio oportuno. O que será que isso significa? Você já leu esse versículo? Vamos pensar, né? O que será esse auxílio oportuno? Nossa, quando nós estamos em execução de um projeto, porque oramos e pedimos a Deus, porque acreditamos na sua força, na sua companhia, nós devemos tirar de dentro de nós a perseverança e acreditar que esse auxílio vai chegar. Não irá nos faltar nada. Mas, se ao invés de tudo isso, nós ainda acreditarmos somente em nós, se deixarmos que os nossos sentimentos atravessem, os nossos sentimentos egoístas atravessem o nosso caminho, nós não vamos dar conclusão ao nosso projeto. Não vamos seguir em frente, nós vamos parar no meio do caminho. E isso serve para todos os campos da nossa vida. E devemos valorizar tudo aquilo que vem para nós. Somos religiosos? Eu sou. E eu valorizo demais, demais, essa condição que Deus me possibilitou. Porque Jesus me capacitou para isso. Porque eu acreditei. Eu acreditei que, assim como Pedro, ele pudesse me fazer caminhar sobre as águas. Claro, Jesus sabia que naquele momento Pedro poderia fraquejar, porque Pedro estava revestido também das intemperanças, né, do corpo físico, da dificuldade que o planeta físico nos promove. Nós convivemos em coletividade e acabamos por atrair para nós todas as tristezas do outro, todas as inseguranças do outro, né? Então, nós temos muito pouca misericórdia do nosso projeto e Deus tem uma misericórdia enorme. Ele acredita em tudo. Então, tenhamos também. Se nós queremos colocar algo em prática, se nós queremos montar um negócio, vamos em frente, vamos acreditar. Se nós queremos casar, vamos acreditar e sabendo que, como Jesus falou, no meio do caminho, da construção da sua casa sobre a rocha, você irá encontrar pedregulhos difíceis, mas eles não são tão fortes quanto você. Eu estarei contigo até o fim dos tempos, são as palavras do Senhor para conosco. Então, se você tem um projeto, se você tem uma vontade imensa de realizar alguma coisa, uma transformação na sua vida, não mude seu rumo. Siga em frente. É Jesus que está falando conosco. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele vai falar de uma coisa muito importante, que tem, nossa, eu acho essa parte, ele fala assim, né, que a criação está com dores, né? Eu vou ler aqui para nós, para que a gente não saia exatamente do contexto. Ele diz algo muito bonito, que me chamou bastante a atenção. Ele diz assim, olha, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Ele fala, ele tem para ele, né? O apóstolo Paulo diz, eu tenho para mim que esse sofrimento do presente, né, não tem proporção alguma diante da glória futura que está reservada para todos nós. E que ela será manifestada. E ele diz, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda ansiosamente
A criação, ele fala de tudo. E não fala só da humanidade. Veja bem que ele diz, pois a criação foi sujeitada à vaidade. Mas ensino, no 19 ele diz, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está falando aqui para nós. Ele está falando que o projeto de Deus, que a criação, de uma forma geral, aguarda a nossa manifestação. Nos aguarda para que a gente tenha confiança que possamos seguir em frente no projeto. E isso está relacionado a todos os campos da criação, está relacionado à parte da ecologia, está relacionado à parte da saúde, está relacionado à parte da agricultura, está relacionado ao nosso lar, ao nosso interior. Nós somos a parte da criação também, mas ele está pedindo que nós nos manifestemos diante de nossas dificuldades, para que acreditemos, então, nesse futuro que está nos aguardando. Ele é muito claro nessa observação, assim como Jesus também é muito claro quando ele diz, deveis fazer a vossa casa sobre a rocha, e não na areia, na rocha. Na rocha. Então, faz sentido isso para você? Então ele diz assim, pois saberemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Então, se a gente analisar versículo por versículo e nos colocando ali, trazendo todas as coisas para os dias atuais, para a nossa vida, para nós, certamente tudo isso irá fazer sentido na nossa vida. Então não desista. Não desista de você, dos seus sonhos, de tudo aquilo que você construiu para você. Não desista de seus filhos. Não desista dos seus irmãos, da sua família. Não desista de seus tios, dos seus pais. Honre tudo isso que Deus te promoveu. Une todas essas pessoas em um só projeto, nessa execução maravilhosa que é chegar ao fim e sabermos que nós realizamos, como o apóstolo Paulo fala, eu combati o bom combate. Né? E eu deixaria até para José Martins terminar essa frase linda que está lá no livro de Timóteo, né, José Martins? Combati o bom combate. Dá para terminar ou eu termino? Eu vou aguardar. Então, ele fala nisso aqui, a importância, e ele ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo 21, ele fala, todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção. Então, nós paramos para pensar, gente, nós temos que parar de sermos corruptos conosco. Nós temos que usar de leniência conosco, temos que fazer aquele tratado de não corrupção. Nós temos que dar continuidade à nossa vontade de crescimento. Nós temos que alimentar a nossa fé, nutrir-nos, nos nutrir dessa palavra benfeitora, porque não adianta apenas orarmos e pedirmos. Nós precisamos ter conhecimento de todas as causas que nos acontecem diariamente. Sim, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que unir a nossa meta e vinculá-la a um propósito. Derrubar as ameaças que vêm para nós diante dessa construção que Jesus nos preparou. Essa semana eu perguntei, né, qual era a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Olha quantas coisas Deus tem nos provido. Ele tem nos deixado luzes, né, faróis diante de nossas vidas, a nossa caminhada, para que a gente não desvie de nosso propósito. Vamos amar mais. E ele fala, encontrar o caminho que impede o abandono de suas tarefas. Jesus disse, vocês precisam ouvir a minha palavra. Não desanime, não desanime. Lutem pelo seu propósito. O abandono
é a maior de todas as dores. Então, nós precisamos perceber qual é a ameaça que está vinculada ao nosso propósito, à nossa execução. Qual é a ameaça? Como nós temos nos sentido diante de nossa vida? Então, ele explica aqui, né, diante dessa construção da nossa casa sobre a rocha, isso tem uma explicação gigantesca. É para que a gente não desista das coisas que nós conquistamos. Não foi o outro que conquistou para nós. Nós estávamos juntos fazendo essa construção. E nós só não estávamos juntos com pessoas encarnadas. Os nossos guias espirituais, os nossos amigos benfeitores estavam conosco. E nós estamos negando essa força? Nós estamos negando essa presença? Então, todo aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, disse Jesus, sairá vencedor, em outras palavras. Porque ele quer vitória. Ele quer que nós vençamos todas as coisas que vêm e que surgem como ameaças em nossas vidas. Somos capazes, ele nos disse isso. Então, por quê? Ele tem nos capacitado dia após dia. Mas nós não temos folheado a Bíblia, né, com atenção. Nós não estamos vendo quanto Jesus tem nos falado, né? Alguém quer falar aí? Ouvi um barulhinho? Ah, sim, você quer que eu termine de ler? Quero, Zé Martins. O paizão falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha só. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que assim Olha seja. só. Eu adoro ouvir você falar isso, Zé Martins. Mas, gente, eu acho que esse versículo foi para você. Não sei por quê. Mas eu acho isso, assim, tão grandioso. Aí a gente vê, né? Eu fico emocionada, perdão. Mas a gente vê o quanto o apóstolo Paulo, ele foi firme. Mas será que foi porque ele encontrou Jesus na estrada de Damasco? Ontem eu ouvi um depoimento de uma pessoa, de uma irmã nossa, e eu fiquei tão feliz que eu chorei depois de agradecimento. Falei, Senhor, o Senhor está em toda parte, toda gleba espiritual também, Nossa Senhora. Não é necessário que vejamos nenhum dos senhores. Não é necessário que os vejamos. O Senhor mesmo disse que o Senhor estaria conosco e nos basta isso. Então, combater o bom combate na nossa própria vida, nas nossas próprias deficiências, é ser vitorioso. Já é. Então, talvez hoje nós estejamos aqui falando dessa capacidade que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, nossa, será que eu sou capaz de tudo isso mesmo que a irmã Deoclésia está falando? Nós precisamos buscar a sustentação e não deixar que o nosso sentimento de negatividade venha tomar conta da nossa vida. Demos o primeiro passo e não mais desistimos de dar os outros que deverão vir à frente. Nós temos os nossos protetores espirituais que muitas das vezes nos puxam a orelha, brigam conosco, como o mentor mesmo, ele faz isso. Mas ele nos ama, é um amor gigantesco. Se entristece quando nós saímos do nosso rumo, do rumo providencial, do rumo que foi proposto para nós. Então, voltemos a isso, né? Voltemos, não deixemos abandonar por questões emocionais, por aquilo que nós pensamos enganadamente que é mais forte do que nós não deixemos mudar essa ameaça a encontrar o rumo do nosso caminho. Então, ele diz que todo aquele que constrói a sua casa sobre a rocha será vencedor. Ele falou isso para Moisés, falou isso para o nosso Senhor Jesus, veio nos falar, e depois o Espírito da Verdade também veio nos contar sobre essa importância de acreditarmos, de fazer crescer essa nossa condição espiritual que existe em nós. Então, nós não temos o direito, perdão de falar assim, né, de abandonar
o nosso propósito e nem de deixá-lo guardado em nossa gaveta. Nós já demos o primeiro passo, vamos seguir em frente. Vamos estabelecer essas nossas metas e aperfeiçoá-las cada vez mais. Vamos buscar em todas as fontes, né? Tudo aquilo que a gente precisa. Vamos perguntar aos nossos envolvidos nas nossas questões o que se pode fazer para melhorar, para manter o caminho e alcançar esse propósito. O que nós precisamos fazer, né? Cada meta pode se tornar sempre mais exigente, mas nós somos capazes, Jesus nos capacitou. Tem uma frase lá no quadro do Mensageiro da Paz que diz, não pergunte o tamanho do seu problema, pergunte o seu problema, o tamanho de Deus. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, no capítulo 10 do livro de Hebreus, também eu vou ler aqui, eu amo essa passagem, porque acho que ela está muito direcionada a todos nós, né? E nós precisamos estar atento a tudo isso que ocorre conosco, porque essas questões, ela não nos foi trazida apenas porque nós temos, né, vontade, não, porque nós firmamos um contrato com Deus e Ele quer que a gente vença esse nosso contrato. Então, Romanos, no capítulo 10, diz assim: a fidelidade de Cristo impele a nossa felicidade, né? A nossa fidelidade, a fidelidade dele a nós. Temos o direito de jogar fora isso, essa fidelidade, sabe? Essa cumplicidade que o Senhor tem conosco. Então ele fala, né? Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu. Foi à toa que Jesus se entregou por nós. Então, nós podemos falar sobre isso. Nós devemos acreditar, nós vimos isso em dado momento de nossas vidas. Isso sempre tem passado como um filme em nossos momentos diários. A presença de Jesus, a visão que tivemos de Jesus e Maria chorando por ter visto o seu filho na cruz. Ele concluiu o seu propósito e nos está a fazer o mesmo, nos chama para que a gente não desista desse nosso caminho. E ele diz, e dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, que é Jesus, acheguemo-nos a ele com o coração sincero, né, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda a mácula do pecado da transgressão de nós mesmos, da nossa fé, dos nossos interesses. E ele diz, e o corpo lavado com água purificada, possamos mostrar as nossas mãos limpas. E ele fala, conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Então, nós aguardamos a promessa de Deus. Nós estamos vivendo momentos transitórios, momentos difíceis, mas a vida toda nós vivemos momentos difíceis. Se nós pudéssemos aqui, iríamos relacionar quantas doenças nós enfrentamos, quantas pestes, desde lá da vida em que nós enfrentamos, na época que tivemos que sair do cativeiro lá do Egito. A promessa de Deus foi que Israel seria uma grande nação, e é, até hoje. Israel é uma das nações mais espetaculares que existe no planeta da Terra. Por que os judeus são tão vencedores? Porque eles acreditam em Deus. Porque eles acreditam, até hoje, na palavra do Senhor. Né? Então, nós estamos aqui e podemos estar, como diz aqui, olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras de nós mesmos. A boa obra de estarmos realizando a nossa casa sobre a rocha. Então, nós podemos, né, concluir que toda a palavra do Senhor e toda a palavra escrita na Bíblia, ela tem um motivo muito sério. Isso aqui
essa Bíblia, essa outra Bíblia, aquela outra Bíblia, ela está aqui falando tudo, todas as mesmas coisas, e elas foram inspiradas por pessoas que oravam a Deus. Como a Amanda falou, inspiração de Amanda. Amanda recebeu inspiração dos altos para escrever essas palavras de acordo com o projeto divino. Então, ela foi inspirada a escrever essa poesia que nós vamos lá no Missionários da Luz elogiar e agradecer. Que linda essa poesia. Que linda a oração que Carla fez, completamente influenciada sobre os propósitos divinos. Olha a leitura que José Martins escolheu para fazer hoje. Olha, o tema que eu escolhi para nós está relacionado à nossa vida diretamente. A nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida diária, a nossa vida no campo coletivo, meta, objetivo, né? O objetivo, meta, objetivo, propósito e execução. Vamos pensar nisso. Vamos ver se isso realmente existe na nossa vida, se nós estamos preparados para isso. Lembremos que muitas outras pessoas estão acreditando em Deus, né? Então, o objetivo de Jesus, quando disse que era para que construíssemos, eu vou ficar falando isso até o final, já está chegando no final, né? Mas qual foi o objetivo de construirmos a casa sobre a rocha? Para que enfrentássemos as correntezas, para que enfrentássemos os vendavais, para que estivéssemos preparados, para que no momento da execução nós soubéssemos que os desafios iriam acontecer, mas que eles jamais poderiam ser mais fortes do que o propósito idealizado para nós. Então nós tivemos uma ideia, nós tivemos um sonho, e nós tememos aquilo, desistimos daquilo porque colocamos os nossos sentimentos mais negativos, porque os nossos olhos, como está escrito aqui, no capítulo de 2 Timóteo, saiba, porém, que nos últimos dias haverão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis na maldade, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores de si mesmo. Olha, estamos sendo traidores, como eu falei, corruptos de nós mesmos, né? Então ele diz atrevidos, ele fala aqui enfatuados, mas amigos dos prazeres, muito mais amigos dos prazeres da vida do que de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta de 2 Timóteo, ele ainda continuando a sua fala, quando ele diz que ele combateu o bom combate, não é? Então ele está falando aqui, olha, evite as pessoas que te influenciam, que te faz com que você usa de aparências e não da verdade. Cuidado com eles. Ele está dizendo isso aqui. Então, nessa Bíblia, nós oremos e vemos o quantas informações importantes nós temos para nos mantermos em nosso propósito. E aí? Faz sentido para você tudo isso? Faz sentido para nós? Tudo aquilo que foi falado, tudo que nós falamos aqui, as leituras que fizemos? Faz sentido lembrarmos que Moisés viveu 40 anos para realizar o projeto dele junto a Deus? Não importa quantos anos nós somos felizes ou infelizes, ou que enfrentemos o sofrimento, importa a nossa crença de que vamos ser vencedores. Não achemos que a falta de alguma coisa seja, então, o empecilho para a realização do nosso projeto. Derrubemos isso. Seguimos em frente. Não estamos sozinhos nessa nau, como diz na oração. Nós estamos fixos. Nós estamos atentos. Não? Então, como diz Jesus, onde Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus fala isso.
eu ouvi, falou para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Mas ele precisava, né, de alguém para dar início, porque ele conta conosco. Ele conta com a nossa manifestação. Ele conta com a nossa vontade. Ele acredita que nós somos tão capazes que a criação divina espera que a gente se movimente. Agora vê só, né? A criação de Deus espera que parte dele, que somos nós, nos movimentemos para essa transformação acontecer. Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, né? Eu já falei aqui uma leitura importante, e eu vou mostrar aqui 12 no versículo 5 ao 11. Preste atenção. Preste atenção nessa leitura, anotem aí. Deus, educador paternal. E ele está sendo representado em muitas igrejas, em muitas casas, pelos seus mentores, pelas pessoas que rezam suas missas, pelas pessoas que fazem seu culto, né? E dentro da doutrina espírita, pelos mentores, né? Que são os diáconos de Deus diretamente. Então, estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Então, eu falei, alguns minutos atrás, que muitas das vezes nós somos puxados orelhas pelos nossos benfeitores espirituais e principalmente pelo mentor de nossa casa, que nos tem como filhos. Então, ele fala, não desanimes quando repreendido por ele. Olha só, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Ele nos reconhece por seu filho e vai nos castigar, sim. Vai nos colocar de castigo, fazendo com que a gente faça uma reflexão de nossos atos. Esse é o castigo, que faz com que a gente pense, que faz com que a gente pesquise as nossas ações e olhe ao redor de nós. Meu Deus do céu. Alguém me liga aqui logo nesse momento, né? Então, quando repreendido, eles estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Então, se você está com seu sentimento egoísta, como eu li no livro de Timóteo, se você está confuso, se você está enganado por você mesmo, olha esse versículo aqui. Olha o capítulo 12 de Hebreus, versículo 5, e veja o que está acontecendo com você. Você está sendo provado, e é você mesmo o seu maior inimigo neste momento. Então, estáis sendo provados para a vossa correção. O apóstolo Paulo afirma isso aqui. É Deus que vos trata como os filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Você corrige seu filho? Então, por quê? Porque você tem amor, você tem esperança nele. Você quer que ele seja feliz. E Deus nos corrige também. E mais, ainda diz, mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Então, se nós não fôssemos corrigidos por Deus, ou pelos benfeitores, pelos nossos guias espirituais, que são a palavra dele, nós não seríamos seus filhos legítimos. Mas somos, e é por isso que eles nos corrigem. É por isso que ele nos traz de volta ao prumo. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho de dedicação, de amor gigantesco. Então, a palavra, disse Jesus, se ouvires, e se corrigires, e se praticares a minha palavra, sereis vencedores. Ele afirma isso. E ele fala, aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual não nos dará a vida. Então, quem é o Pai de nossas almas? Aqui o apóstolo Paulo está perguntando. Então, nós precisamos não só respeitar os nossos pais terrenos, os nossos pais biológicos, né? Mas o Pai de nossas almas, porque é Ele que nos provê a vida. Dá tempo de voltar atrás.
rever as nossas metas, nossos objetivos, rever o propósito e dar início a uma nova execução. No mesmo caminho. Não desista de você, não desista daqueles que confiam em você também. Vamos ouvir de coração aberto. Vamos aceitar a orientação do nosso Senhor. Lembremos que Jesus tem uma parábola das sementes. E muitas delas foram espalhadas. E uma delas foi espalhada no pedregulho. E naquele momento, nós podemos entender que muitas das vezes nós nos deixamos levar, como disse no livro de Timóteo, pela ganância ou pela influência alheia. Mas João, lá no livro de João, Jesus disse uma coisa muito importante. Para saber se o Espírito vem de Deus, observe suas obras. Então, quem está te influenciando? Quem está te impedindo? Veja se está certo. Agora, se você está concordando com as ameaças, aí, meu irmão, você então não está aceitando ser filho de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Então vamos ouvir, vamos voltar e vamos realizar. E ele continua então falando aqui que a importância da gente ter esperança em nós é preciso, mas nós precisamos estar fazendo uso da boa palavra. No mundo haverão aflições. Jesus não disse o contrário. Muito pelo contrário. Ele disse que sim, construa sua casa sobre a rocha. Construa seus projetos sobre a rocha. Está na hora. Construa seu projeto sobre a rocha, porque quando vir o vendaval, as tempestades, as dificuldades, você estará firme e capacitado para vencê-los. Então, eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo a oportunidade que Ele me deu de estar realizando esse estudo. Eu tenho certeza que todas as leituras que fizemos, elas serão de bom proveito a cada um de nós, se retornarmos a elas. Então, que a paz do Senhor nos abençoe, que possamos ter um excelente domingo, um excelente início de semana, que possamos buscar a luz, que possamos acreditar que ela está conosco. Que assim seja. Eu vou chamar, então, o hino final e a oração para agradecermos mais uma vez este momento de conexão, de sintonia espiritual com o nosso Senhor. Que assim seja. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei a minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim.
Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Oremos. Quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, ele se referiu à mensagem que trouxe ao mundo em nome do Pai. O Evangelho é caminho, porque seguindo, não nos perderemos nos caminhos da incompreensão, do ódio e da injustiça. E sim, caminharemos com êxito as luminosas trilhas da evolução e da felicidade. O Evangelho é verdade, porque é eterno, desafia os séculos e transpõe os milênios. Perde-se no infinito dos tempos. O Evangelho é vida, porque a alma que se alimenta dele e nele vive, ganhará a vida eterna. Amado Mestre Jesus, que possamos sempre sentir a tua doce e viva presença em nossas vidas. Que possamos sempre apresentar o teu Evangelho não apenas com palavras, mas com muita ação. Que possamos unir nossas mãos, não apenas para orar, mas também para arregaçar as mangas e trabalhar. Que saibamos sempre trabalhar para o Senhor, levantando quem está caído, amparando quem está doente. E que enquanto houver dor e sofrimento, que continuemos firmes e fortes, auxiliando todos com brilho nos olhos e muito amor no coração. Que assim seja.